Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito importante para qualquer vestibulando, não só, para qualquer aluno de ensino médio também, primeiro, segundo, terceiro ano, enfim. Hoje a gente vai tratar do gênero dissertativo argumentativo, ok? E eu falei que isso é importante para qualquer vestibulando porque é a forma, é o gênero textual que é cobrado nos vestibulares de ingresso das grandes provas, dos grandes vestibulares daqui de São Paulo, como a Unesp, a FUVEST e o Enem, especialmente o Enem. Né? O Enem sempre usa esse modelo de texto dissertativo argumentativo, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor como esse gênero funciona, quais são as características, quais são as funções específicas dele. Vamos lá? Então olha só, eu gostaria antes de mais nada de retomar uma explicação na qual eu já me detive. A gente já falou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores. A diferença entre gênero textual e tipo textual, tá bom? Então olha só. Gênero textual, ele está ligado especialmente a uma função social. Um gênero textual, qualquer que seja, ele cumpre um papel social específico. Então ele tem um objetivo sociocomunicativo. Por exemplo, quando você precisa se comunicar com seu professor para falar sobre um problema de nota, o que você faz? Talvez você possa escrever um e-mail, seja o melhor, não é? Quando você talvez quer avisar, pedir uma permissão para sua mãe para ir, enfim, para sair em uma festa. Talvez você, se você estiver distante dela, você escreva ali uma mensagem de WhatsApp, por exemplo. Então, esses textos, eles têm um objetivo social, ou seja, eles estabelecem uma comunicação a depender de um contexto social ali, tudo bem? Certo? Então, alguns gêneros sociais, alguns gêneros textuais, perdão, que nós temos: a carta, a bula de remédio, notícia de jornal, poema e enfim, certo? Enquanto os tipos textuais, eles cuidam da organização de pequenos espaços no seu texto, tá bom? São pequenas construções que têm tipos predominantes, tipos característicos, como a narração, a descrição, a injunção, a exposição e a argumentação. São 5 tipos, ok? A narração, ela serve, evidentemente, para contar alguma coisa, tá bom? Então, quando você quer contar algum evento que aconteceu, você vai usar a narração em uma pequena parte do seu texto. Mas em outra parte do mesmo texto, suponha-se que você queira dar maior detalhes sobre algo que aconteceu ou descrever uma pessoa, seja fisicamente ou características da personalidade dela, enfim. Você vai usar ali a descrição, vai apresentar características, vai apresentar detalhes, ok? Então, os tipos textuais são pequenos fragmentos textuais, pequenas sequências que visam dar maior organização para o seu texto, ok? Então, o texto dissertativo por si, né? Ele vai se ater, ele vai tentar se prender à defesa de um ponto de vista, à exposição de uma ideia ou de um questionamento acerca de determinado ponto. Ou seja, o texto dissertativo argumentativo, ele apresenta uma ideia ou defende uma ideia, tá? Ele fica muito nessa... Ele tenta ficar muito nessa perspectiva, certo? Então, o texto dissertativo, a gente vai entrar nessa diferença, mas ele é argumentativo quando ele defende um ponto de vista, ele tenta argumentar. E ele é expositivo quando apresenta ali uma ideia. Tudo bem? Ok? E a gente pode falar que existem textos que são preponderantemente, ou seja, tem maior predominância de tipos dissertativos expositivos ou dissertativos argumentativos, tá? Mas nenhum texto vai ser especificamente, em todo momento, dissertativo, ok? Certo? Então, ele vai ter maior características argumentativas, em outro momento pode ter características narrativas e já em outro momento características mais descritivas, certo? Mas o que é dissertar? Se a gente fosse definir essa palavrinha, o que seria dissertar de fato? Dissertar pode ser entendido como discorrer, falar, argumentar, discursar, explicar sobre um tema proposto, defender um ponto de vista ou ainda informar, tá bom? Então, sempre que a gente está ali numa discussão com amigos, por exemplo, quando você, sei lá,
quer falar para um amigo que uma série é muito boa e você quer incentivar o cara a assistir. O que você faz? Você começa ali a falar, não, a série ela é incrível por causa disso, disso e daquilo. Ali você já está dissertando, beleza? Por quê? Você está apresentando ali o seu ponto de vista e usando ideias, argumentos para defender o seu ponto de vista, certo? Beleza? Partindo aí. A dissertação, ela é claro, ela está ligada às questões mais referentes ao ensino médio. Portanto, o ensino formal do gênero dissertativo, em específico o dissertativo argumentativo, ele em geral é ensinado aos alunos no ensino médio, como a gente está vendo agora. Mas qual que é a estrutura definitiva da dissertação? Não é como a gente pode sistematizar isso? A gente tem 3 grandes partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Lá na introdução é onde a gente apresenta ali a tese, a premissa, o nosso ponto de vista, tudo bem? A função então da introdução é meramente introduzir o tema, mostrar para o leitor o que aquele texto vai abordar, o que vai ser trabalhado ao longo daquele texto. Enquanto na segunda parte, a gente pode dizer que é o corpo do texto. É onde vai entrar argumentos, exemplos práticos, enfim. Então é ali ao longo do desenvolvimento em que nós vamos estruturar a apresentação dessas informações. Quais estratégias são válidas para apresentar essas informações, certo? E por fim, a conclusão é aquilo que fecha o seu texto, que amarra bem todas aquelas partes, que encerra toda a sua, todo o seu ponto de vista, toda a exposição de ideias, é ali na conclusão, tá bom? Então, ela retoma a tese e mostra uma reflexão final. Ou, no gênero dissertativo argumentativo, pode apresentar ainda uma proposta de intervenção. Se tiver um problema abordado ali, um vestibular que sempre cobra proposta de intervenção é o Enem, ok? Então, vale a pena ficar atento para isso aí. Então, a gente pode sistematizar um pouquinho mais grosseiramente aí, que a introdução, ela seria uma mescla de contextualização, em que nós damos ali um contexto específico para o nosso leitor, mostramos, por exemplo, em que universo aquele tema está inserido, tá bom? E além da contextualização, nós apresentamos a tese, ou seja, a tese é a nossa perspectiva específica sobre aquele problema, as nossas ideias, tá bom? Sim? Isso leva ali, em geral, um parágrafo, ok? Mais de um parágrafo já é uma construção um pouquinho problemática, tá? A função da introdução é simplesmente, lógico, introduzir o tema. Então não tem por que ficar se atendo muito ali à introdução, criando 2 parágrafos, 3 parágrafos para desenvolver ali o seu texto, ok? Já o desenvolvimento, que é a próxima parte, ele sim tem que ter mais de um parágrafo. Em geral, 2 ou 3 parágrafos, tá bom? Por quê? É ali onde você vai mostrar os seus argumentos, as suas ideias, os exemplos, as citações, os fatos que você acha mais relevantes, enfim. É ali que você vai estruturar um pouquinho da sua argumentação para convencer o leitor no texto dissertativo argumentativo, tudo bem? E, na conclusão, é onde você retoma a tese, ou seja, mostra para o seu leitor que o pensamento que você tinha mostrado lá no início do texto, ele de fato era verdadeiro, ele era correto, e você defendeu muito bem esse ponto de vista ao longo da argumentação. E além disso, você vai então apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para o problema que foi levantado, tá? E essa proposta de intervenção tem que ter 5 elementos válidos. São eles: a ação interventiva, o que vai ser feito? O agente, quem é que vai fazer? O modo meio, como isso vai ser feito? O efeito, o que vai ser alcançado, ou uma possível justificativa para esse problema, e um detalhamento, ou seja, apresentação de maiores detalhes sobre um dos 4 elementos anteriores. Ok? Beleza? E um ponto relevante aqui. Eu estou a todo momento fazendo essas diferenças entre o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo, porque eles de fato são diferentes. Eles podem até ter certa similaridade com relação à estrutura, mas eles variam sim, eles são gêneros diferentes, tá bom? Aqui, ó. Algumas características do texto dissertativo argumentativo.
também conhecido como opinativo. Esse texto desenvolve ideias por meio de estratégias argumentativas, de modo a convencer o interlocutor. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele vai apresentar ali algumas ideias tentando persuadir o leitor, tentando convencê-lo, ok? Enquanto o dissertativo expositivo tem a finalidade de apresentar informações acerca de um fato ou objeto, enumerando características com linguagem clara e concisa, com uma linguagem objetiva. O interlocutor conceitua e expõe um tema com linguagem impessoal e sem julgamento de valor, com o intuito de apresentar ali uma informação nova, beleza? Então essas são algumas características. Sistematizando isso ainda mais, sintetizando aí, resumindo, a gente pode falar que o texto dissertativo argumentativo tenta convencer, tenta persuadir o leitor, enquanto o texto expositivo apresenta os fatos, visa informar, ok? Mas quais que são as características desse gênero? A gente pode falar primeiro sobre a interlocução, ou seja, a conversa, o diálogo com seu interlocutor, no caso com o leitor. Ela é não marcada. Portanto, você não pode marcar diretamente a interlocução, certo? Você não pode, por exemplo, sinalizar algo para o seu interlocutor como uma pergunta. Você não pode fazer uma pergunta ao longo do texto dissertativo argumentativo esperando que o seu interlocutor responda, não é? Então, deixar essa pergunta aí no seu texto é deixar uma lacuna ali a ser preenchida, tudo bem? Então, isso não deve ser feito. Além disso, o texto ele é majoritariamente impessoal, ok? Optem, portanto, pelo uso de terceira pessoa. Tenta tirar você ali do jogo, tá bom? Fica fora do jogo argumentativo. Você não vai falar, por exemplo, eu acho que a sociedade deve quebrar seus padrões consumistas. Não, você vai tirar o eu dali. Vai falar, por exemplo, é imprescindível que a sociedade quebre aí os seus padrões consumistas, enfim. Então você vai mudar ali o eu, tá? Indetermina ali o sujeito, ou enfim, simplesmente não coloca o eu. Beleza? E um erro que eu vejo que é muito comum, as pessoas usarem o plural da modéstia. Não é que, na verdade, usa ali a primeira pessoa, mas é a primeira pessoa do plural. Por exemplo, nós devemos mudar o nosso comportamento. Enfim, isso também não é aceito, tá bom? Então não usem nem a primeira pessoa do plural, eu acho que. Não, nem a primeira pessoa do singular, nem a primeira pessoa do plural. Então, nós devemos fazer isso de jeito nenhum. Isso não é aceitável, tá bom? Então, para o texto dissertativo argumentativo, isso aí é uma estratégia perigosa, tá? Então, eu recomendo que você fuja dessas estratégias, tá bom? Que você fuja aí dessas abordagens. Tudo bem? E a linguagem, é claro, tem que estar de acordo com a norma padrão do português. Então não vai colocar gírias ali na redação, não vai colocar, enfim, alguns regionalismos ali específicos, não. Vai colocar a norma padrão do português. Você vai se adequar à norma culta do português. Beleza? E falando agora das sequências dissertativas. Como eu falei para vocês, não existe nenhum texto que seja totalmente narrativo, totalmente descritivo, totalmente injuntivo. Não. O que nós temos são sequências específicas. Tá bom? E com texto dissertativo é a mesma coisa. Às vezes nós temos ali uma estrutura que ela tem maiores características do tipo dissertativo argumentativo ou do tipo dissertativo expositivo, tá? Mas nunca só um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então olha só, todo gênero textual é composto por vários tipos textuais diferentes, fato, de modo que um deles se sobrepõe aos outros, tendo maior proeminência. Uma redação, por exemplo, mescla elementos expositivos quando você cita algum especialista, algum médico, algum filósofo, mas espera-se que apresente mais o tipo argumentativo, tá bom? Então, em geral, espera-se que o tipo que se sobreponha, que se sobressaia aos outros, né? Um tipo que seja mais predominante, seja o tipo argumentativo, ok? Vamos lá, aqui eu trouxe alguns gêneros textuais específicos aí que fazem uso dessa estrutura argumentativa, tá bom?
Por exemplo, ensaios literários, carta argumentativa, dissertação argumentativa, editorial, texto de opinião e por aí vai, tá? E os textos que fazem mais usos aí da sequência expositiva, tá? Dissertativa expositiva. A gente pode citar a reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário e por aí vai também, tá bom? Então eu trouxe uma série de textos que usam essas sequências textuais, tá? Ou o tipo argumentativo ou o tipo expositivo, beleza? E aqui um exemplo específico de um texto dissertativo argumentativo, não é? É melhor assim, esse exemplo ajuda a clarear um pouquinho as nossas ideias, não ficar tão abstrato, ok? Então olha só, durante a Black Friday norte-americana, lojas diminuem o preço de suas mercadorias e provocam uma histeria coletiva baseada na ânsia pela compra. Desta forma, cenas de agressões verbais e físicas, como por exemplo, o pisoteamento de indivíduos tornam-se banais, pois a importância dada ao outro ser humano mostra-se ínfima perante o desejo de compra. Olha que curioso. A partir disso, é possível perceber que a conduta de valorização do ter em detrimento do ser é apenas um produto da lógica capitalista e fruto de uma sociedade baseada na espetacularização da vida. Esse texto ele pode sim ser qualificado como um texto do tipo dissertativo argumentativo, porque aqui nós vemos o parágrafo inicial de um texto que provavelmente vai defender ali um ponto de vista, vai tentar argumentar ali, por exemplo, como essa valorização do ter em detrimento do ser se mostra cada vez mais atual, como um produto da lógica capitalista, não é? Como o capitalismo influencia em todas essas questões. Tudo bem? Então, esse pode sim ser considerado como um texto dissertativo argumentativo. Agora, para fechar esse assunto, eu trago para vocês aí um exercício prático, tá? Vamos ler junto? Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação de comportamento nas redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atenção das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha ameaçados. Aqui parece que nós estamos vendo um parágrafo de introdução, não é? Um primeiro parágrafo de argumentação. Beleza? Certo? Outro assim, a busca pelo ganho pessoal, acima de tudo, também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento dos usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e manipulação do comportamento no meio digital. Temos aqui um texto com 2 parágrafos, tá? E a pergunta é a seguinte: no texto apresentado, a predominância do tipo A, dissertativo argumentativo, B, narrativo, C, descritivo, D, dissertativo expositivo ou E, injuntivo. Tá bom? Então, tentem olhar para esse texto e identificar trechos ali, sequências, que tenham maior predominância, ou de tipo dissertativo argumentativo, ou de uma narração, ou de uma descrição, enfim. Tudo bem, gente? Essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado, e estudem aí, com muita atenção. Beijo no coração. Tchau, tchau.